Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Analise a tabela e o gráfico em que está apresentada a temperatura de ebulição de 4 substâncias. Então tá vendo aqui, pessoal? Nós temos o metano, butano, metanol e butanol, ou seja, respectivamente nós temos aqui nessa tabela. Então nós temos metano, butano, metanol e butanol, tá? Ou butanol no caso, tá? Nesse caso, pessoal, a gente está vendo que ó, o metano tem uma baixa temperatura de ebulição, o butano já tem uma maior, metanol mais ainda, e o butanol também é maior do que todas aqui, ó, e está referente a isso daqui, ó, tá vendo? A gente já tem a tabela. Considerando-se os dados é incorreto, então a gente vai fazer o quê? Que a gente vai literalmente riscar aqui, ó. É incorreto, o que está errado, tá, pessoal? O que está literalmente errado. Então, vamos lá. A gente vai ter que analisar alternativa por alternativa aqui no caso. Em moléculas com o mesmo número de átomos de carbono, quando ocorre o grupo polar OH, há aumento na temperatura de ebulição pelas interações de ligação de hidrogênio, pessoal? Sim, tá certo. Essa afirmação tá certa, mas a gente tem que colocar o que é incorreto. Então, pessoal, vamos supor aqui, ó, OH, que nós temos aqui no álcool, tá? O oxigênio é um dos elementos que realiza a ligação de hidrogênio. Por quê? Vamos supor aqui, eu vou colocar R aqui como cadeia carbônica e tenho o OH. Para esse exercício, a gente tem que ter um conhecimento um pouco prévio de orgânica. Para realizar ligação de hidrogênio, o oxigênio tem que ter o quê? Vai ficar exatamente desse jeito aqui, ó. O hidrogênio, que é a parte positiva, e o oxigênio, que é a parte negativa. Tá? Então, ó, negativo, positivo e negativo. Tá? O que vai acontecer aqui? O hidrogênio, né, vai se aproximar principalmente da parte negativa aqui, que é o oxigênio. Só para a gente ter uma representação aqui, tá, pessoal? Para ficar melhor, vamos apagar aqui, ó, e eu vou fazer o contrário. Vou escrever aqui, ó, OH. Então, ó, para a gente ter essa noção. Não deixou de ser álcool, tá legal? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma ponte de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio aqui. E o oxigênio só realiza a ligação de hidrogênio se ele estiver ligado a outro hidrogênio. Tá? Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho essa ligação entre oxigênio e hidrogênio. Aqui, então, ele realiza a ligação de hidrogênio. Então, o grupo polar OH tem um aumento, né? Há aumento na temperatura de ebulição por essas interações? Sim, tá correto isso. Isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, não é a minha alternativa que eu tenho que assinalar, porque eu tenho que assinalar o que está incorreto e não o que está correto. B. Quanto menor a cadeia, mais fracas são as ligações covalentes e menos energia é necessária para romper as ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio na passagem para estado gasoso? De jeito nenhum, pessoal. Por exemplo, nós temos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, só para a gente ter uma noção, o metano. Nós temos, ó, CH4. A ligação entre carbono e hidrogênio, carbono e carbono é igual para qualquer composto. A ligação não muda. Essa ligação aqui tem um valor. Vou colocar um valor X e aqui tem um valor Y. Isso não muda para qualquer substância. Não muda. Tá? Então, o que faz, né, as ligações covalentes ficarem mais fracas? Não vai ficar mais fraca. O que vai ficar mais fraca é a interação intermolecular. Tá? Nós temos aqui, no caso, por exemplo, se nós tivermos outro CH4 aqui, o que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos ter uma indução de polos. Ou seja, por exemplo, essa molécula de baixo vai ficar positiva e essa molécula
de cima vai ficar negativa. Aí aqui vai ficar positivo e vem outra molécula de CH4 e assim sucessivamente. Tá, pessoal? E ela vai ser o que aqui? Negativa. Então, uma molécula está induzindo a outra. Então, isso aqui, por exemplo, como está adotando aqui, ó, qual que é a temperatura de ebulição? Essa interação aqui, pessoal, vale menos 164 graus Celsius. Por exemplo, se nós tivermos, vamos fazer aqui do butano, porque ó, tá vendo que tem um aumento de temperatura de ebulição aqui? Então, ó, vamos escrever aqui o butano, CH3, CH2, CH2, CH3. Se nós tivermos outra molécula aqui embaixo de butano, que é o que ocorre, né, pressurizando no gás de cozinha, que é esse gás butano que nós temos, o que acontece aqui, pessoal? Aqui, em relação a isso, pode ser do mesmo jeito. A molécula de baixo fica positiva e a de cima negativa. Mas essa interação aqui, ó, tá vendo que é menos meio grau Celsius? O que ocorre aqui, menos meio grau Celsius? Referente a essa temperatura de ebulição aqui, pessoal, é o tamanho da molécula, ou seja, o peso molecular dela vai influenciar. Então, quanto maior a minha molécula, maior vai ser meu ponto de ebulição. Ou seja, nós temos aqui o metano e o butano. Tá vendo que essa interação, ó, aqui é muito fácil quebrar, porque é menos 164, então é rapidinho quebra, não precisa de muita energia. Aqui já precisa de muito mais energia, é próximo de zero. Então, quanto maior a minha molécula, maior vai ser meu ponto de ebulição. Aqui no caso, pessoal, nós temos do metanol para o butanol é em relação a quê? Ao meu OH, ele está realizando ponte de hidrogênio. Então, isso aumenta, isso vai aumentar, sim, a minha temperatura de ebulição. Mas no caso aqui na B que ele está falando, não, pessoal. Não é a ligação covalente, é interação. Se nós tivéssemos um pentano, seria maior. Tá certo, pessoal? Então, tá incorreta a B. Se tá incorreta, é a nossa alternativa. Ela é falsa. C. Ligações de hidrogênio fazem aumentar a temperatura de ebulição? Sim. Aqui, ó. Expliquei aqui, ó. Nós temos um álcool aqui, nesse caso. Essa temperatura, né, de ebulição já vai ser maior do que os compostos que não tenha o grupo hidroxila. Nesse caso aqui, tá? Específico nesse caso aqui. Tá vendo? Que quanto maior a minha cadeia, maior o meu peso molecular, né? O que acontece? Também tem a mesma coisa. É o mesmo conceito anterior que eu estava explicando na B. A ponte de hidrogênio eleva a temperatura e quanto maior a minha molécula, também vai aumentar o meu ponto de ebulição. Por isso que o metanol é 64 e o butanol é 118. Por quê? A cadeia carbônica, ou seja, o tamanho da minha molécula, é maior no butanol. Por isso que também ele é maior, certo? Então a C é verdadeira. Se ela é verdadeira, não pode ser a nossa alternativa correta, porque a gente tem que já assinalou a incorreta. Então vamos lá. D. O aumento da massa e ou do tamanho da cadeia e o tipo de interação entre as moléculas afeta a temperatura de ebulição das substâncias. Sim, eu já acabei de explicar. Então, só recapitulando, quanto maior a minha cadeia, ou seja, maior a minha molécula, influencia no ponto de ebulição. Influenciando no ponto de ebulição, o que acontece? Ela, né, vai ser menos volátil. Então, vai aumentar essa temperatura. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro dúvidas de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!